Nós então, irmãos, não é o canhão, não é arma nuclear, não, irmãos. A arma nuclear pode ter um poder de destruir até um país inteiro. Mas eu gostaria de falar sobre a maior arma que existe, que nós utilizamos dela e que nós vamos nos apropriar cada vez mais dela, que é a oração. A oração, irmãos, tem poder. A oração tem poder. Amém? Quem crê que a oração tem poder, diga glória a Deus. Nós vimos na Bíblia, irmãos, vários exemplos de oração. A Bíblia fala sobre Pedro, que estava preso na cadeia por várias cadeias, vários soldados, irmãos. E a Bíblia diz que a igreja, o povo estava em casa reunido, orando, abençoando a vida de Pedro. Senhor, livra Pedro, guarda Pedro. Ele ia ser morto no outro dia. De repente o anjo do Senhor despertou ele lá. E ele, pensando que estava dormindo ainda, pensando, sabe aquele sonho? Aí as cadeias, as portas foi se abrindo, automática. Foi por isso que inventaram nesses shoppings essas portas automáticas, né? Com um sensor de presença. Pedro ia passando, irmãos, e as portas iam se abrindo. Quem quer isso para a sua vida, diga glória a Deus. É a igreja, é a oração, irmãos. A oração da igreja tem poder. O louvor, Paulo e Silas apanharam a noite inteira. De repente estão proclamando adoração, exaltação. Não estavam murmurando, não estavam reclamando da situação, não estavam ali falando, olha, eu sou cristão, eu estava pregando a palavra de Deus, eu estou aqui preso, eu estou aqui sendo perseguido. Não, irmãos, eles estavam glorificando a Deus. E quando a gente glorifica, irmãos, a Deus, as portas, as cadeias são quebradas em nome de Jesus. Você entende isso de verdade? Diga glória a Deus. Eu gostaria de falar, eu até conversei com o Douglas, porque ele pegou um resumo da minha palavra domingo passado, retrasado. Domingo passado ele pregou e falou algo que eu tinha falado, e eu vou falar algo novamente, um resumo da palavra dele. O Douglas então, ele falou em Hebreus, onde que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Quem estava aqui, diga glória a Deus. Cadê o Douglas? Está aí? Ou está na salinha? Doutor Douglas. Está no carro. E ele pregou essa palavra então, que essa é uma característica de Deus. Ele é galardoador, ele tem prazer. E ele pregou essa palavra e foi algo maravilhoso domingo passado. E ele é advogado, mas a doutora Priscila. Então ele falou sobre o direito também. Ele ministrou e usou desse argumento que ele fala no direito, que se ele chegar com um artigo lá diante do juiz por causa de uma causa, ele, olha, juiz, essa causa aqui e tal, achando que vai ganhar uma causa. De repente o juiz vai falar assim, olha, mas tem 3 artigos aqui que combatem isso que você está falando. E ele diz que é perigoso sair lá envergonhado, ou qualquer advogado, porque não se atentou, pegou apenas um artigo e falou assim, olha, estou munido desse artigo aqui, e agora eu vou lá e chegar lá e vou ganhar essa batalha. De repente o juiz fala assim, olha, nada disso está falando me convence, porque tem esses 3, 4 artigos aqui que não dá base para o que você está falando. E ele falou isso, irmãos, eu falei, meu Deus, isso é poderoso, né? Então, ele falou sobre isso. Eu não posso me apropriar de algo isolado. E ele falou também sobre quando tudo que pedires em oração, crendo recebereis. Está escrito, Mateus 21, 22. Tudo que pedis em oração, crendo recebereis. Irmãos, seria isso uma maravilha. Mas isso é apenas um artigo isolado. Existem várias características, existem vários pontos na Bíblia. Porque senão, irmãos, todo mundo seria abençoado, todo mundo receberia a sua vitória, todo mundo receberia o seu milagre. Ué, não está escrito, tudo que pedir em oração, crendo recebereis? Está escrito, seria mágico se fosse só assim. Então, irmãos, eu gostaria de fazer esse relato sobre o que ele pregou e gostaria de iniciar falando sobre isso. Deus tem prazer em atender os nossos pedidos, amém, irmãos? Quem crê que Deus tem prazer e diga glória a Deus? Eu acredito nisso, irmãos, piamente, que Ele tem prazer. Mas uma das coisas que Deus não é, Ele é Pai, mas Ele não é um Pai Nutella. O que é o Pai Nutella que a gente fala sobre hoje, nos dias de hoje? É o Pai babão, um Pai que o filho pode fazer o que quiser. O filho pode agir de qualquer maneira. Aí quando chega no pai, o pai é tão Nutella, tão babão, que concede o que o filho pediu, mesmo sabendo que o filho agiu totalmente errado. Então nós precisamos entender isso. E eu fiz algumas anotações aqui. Olha para mim aqui, irmãos. O meu filho Guilherme fez 10 anos. Daqui 8 anos ele completa 18 anos. Se eu tiver condições
de dar um carro ou uma moto para o meu filho, eu posso dar? Sim ou não, irmãos? Não, vamos lá, responde comigo, sim ou não? Se eu tiver condições, eu posso dar. Se eu tiver dinheiro, eu posso. Olha, ele completou 18 anos. Mas o que a prudência e o que a lei diz? Que ele precisa o quê? Ter carteira de habilitação. A prudência e a lei diz que ele precisa ter carteira de habilitação. Eu posso, mas não é prudente. Então, por isso, irmãos, que nós precisamos caminhar junto na palavra, no entendimento realmente sobre isso. Ele precisa ser habilitado para não sofrer as penalidades. Ele pode ser um filho maravilhoso. Não estou falando sobre responsabilidade de um filho, não. Mas qual que é a prudência? Ele ser habilitado. Eu posso dar para ele, mas talvez eu mesmo vou estar cometendo um grande erro. Estar jogando ele para uma situação que ele não se preparou na autoescola, autodefesa, o que fazer nas setas. Falando nisso, irmãos, a seta não é para dar quando está virando, não, é antes, viu? Aqui o oração, a pessoa está virando, ela dá a seta, quando está virando, aí você faz, falta bater. Então ela vai aprender na autoescola que a seta, eu vou virar daqui 20 metros, 30 metros, eu dou seta, então que eu vou virar para falar para o outro motorista que eu vou fazer isso. Então eu preciso o quê? Ter prudência. Só que o pai Nutella, nós estamos sendo criados tão dessa forma, irmãos, que a gente acha que é desse jeito. Sara chamava Abraão de Senhor. Olha como que era o contexto de antigamente, irmãos. Então Deus é revelado como um pai, mas Deus não é revelado como pai no nosso entendimento de hoje, do mundo como que está, do filho agindo de qualquer maneira, e aí ele conseguindo todas as coisas do pai. Vocês lembram do que o Douglas disse? Tudo que pedis em oração, crendo recebereis. Mas por que todo mundo não recebe? A Bíblia diz em Tiago que muitas vezes a gente quer para gastar em nossos próprios prazeres e deleites. Então, e ele contou a experiência também que eu tive lá em São Miguel, sobre que eu estava numa quarta-feira orando, e falei sobre isso de novo, e uma mulher de repente na fila, e chega em mim, eu não era pastor ainda, estava como obreiro na igreja, trabalhava na igreja já, só que ela me chamava de pastor, todo mundo, porque já vendo aí na frente. Aí, pastor, eu quero oração, minha vida é sentimental, porque a pessoa falava, né? Era assim, irmãos, eu ficava vários obreiros, aí ficava lá uma fila de gente, 10 um aqui, 10 no outro, 10, a gente orando, vida financeira, casamento, eu quero oração pela minha vida sentimental, e eu tô lá, porque tinha uma escada, né? E eu tô lá em nome de Jesus, Senhor, eu quero abençoar a vida dessa mulher na vida sentimental. Das poucas vezes que eu fiz na minha vida, diante de Deus. Aí eu tinha uma música no fundo, eu parei e falei assim: Você quer vida sentimental, mas qual? Eu não entendi direito. Ela, me explica, eu falei. Ela, não, é porque eu estou relacionando com um homem, ele é casado, mas ele não gosta mais da esposa. Ele está falando que quer largar dela, mas está com medo dela cometer suicídio. E falou um tanto de coisa. Eu olhei para ela e falei assim: não posso fazer esse tipo de oração por você. Pasmem, irmãos, pessoas que estão dentro da igreja. Então, o que nós podemos perceber, irmãos, o que nos falta é o que a Bíblia diz, que o povo está sendo destruído porque falta entendimento, falta conhecimento. Um tipo de oração dessa, irmãos, jamais vai para frente. Eu vou orar para prejudicar a igreja videira aqui, para não ter membros. Não, irmãos, a igreja videira está mudou já daqui. E eu converso com um pastor e falo para ele: olha, vai ser um sucesso a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Quero declarar. Se eu estava na igreja aqui, peguei o meu telefone, comecei a orar por ele, e ele agradeceu, porque eu falei: olha, está no período de mudança e é muito gasto. Eu falei: se Deus abençoar, Deus vai te abençoar. E eu orei por ele. Nós não podemos, irmãos, falar: vou fazer uma oração para Deus prejudicar alguém, minha sogra, vou prejudicar aquela pessoa. Não, irmãos, esse tipo de oração não tem poder. Isso já se pratica lá na feitiçaria. Nós somos povo de Deus, amém? A nossa palavra é para abençoar, amém? Quem tem palavra para abençoar e diga glória a Deus, aleluia. Então, uma coisa, todos nós estamos cientes, devido à pregação de 2 domingos seguidos, Deus quer abençoar a todos, amém, irmãos? Deus tem prazer em abençoar a todos, amém, irmãos? Quem é filho amado pelo Pai aí, diga glória a Deus. Irmãos, nós podemos fazer Deus virar isso Nutella.
perdão até da palavra, Senhor, mas através do nosso amor, da nossa devoção, do nosso caráter, da nossa vida com Ele. Irmãos, é o Pai que vai falar assim: olha, esse pai é maravilhoso demais, e esse filho lá, ô filho amado, eu vou abençoar. Então, queridos, eu gostaria de falar sobre isso nessa noite. O Deus da segunda chance. Fala bem forte comigo, fala assim: Deus é aquele que me dá a segunda chance. Por que eu estou falando isso? Porque eu escolhi esse tema. Essa semana eu me alinhei muito, conversando muito com o Douglas. Hoje nós conversamos bastante, porque eu fiquei apaixonado naquilo que foi ensinado para nós. E eu falei: poxa vida, nós precisamos de uma segunda chance. Porque domingo que vem, essa segunda, você não pode começar ela de qualquer forma. Se você está ouvindo 2 semanas seguidas uma palavra que te ensina alguma coisa, você não pode agir da mesma forma. Então eu coloquei o Deus da segunda chance. Eu queria que você abrisse Isaías capítulo 38. Abra a palavra de Deus comigo. Isaías capítulo 38, por favor. Aleluia. Isaías 38. Glória a Deus. Isaías capítulo 38, versículo 1. Nós vamos estar falando sobre Ezequias. Os irmãos que têm me ouvido pregar nesses últimos tempos têm visto que eu tenho falado muito sobre os reis. Porque quando eu comecei a estudar sobre os reis, e cada vez que eu estudo, irmãos, os reis ensinam demais para nós. Sobre andando com Deus, aí Deus abençoando. Aí os reis idolatrando, e Deus, de repente as coisas começam a dificultar. Não é porque Deus mudou, não, porque a pessoa que mudou. Deus, se a pessoa buscar o Senhor, irmãos, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Acha mesmo. Isaías 38 diz o seguinte, versículo 1. Aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor. Olha o que o profeta foi lá visitar ele e disse: ponha a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Versículo 1 fala sobre isso. Olha para mim aqui. Isso é terrível, né? Eu imagino que o rei Ezequias estava lá doente, realmente estava doente. Eu imagino, a Bíblia está falando sobre uma úlcera aí, que ele ficou um tempo doente, e cada vez piorando mais. E ele mandou chamar o profeta Isaías para dar uma palavra, não sei, orar com ele, ver se Deus tinha para falar alguma coisa com ele. Irmãos, aí Deus vai e fala com ele através do profeta: olha, você precisa organizar a sua casa, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Ou seja, organiza as suas coisas, passa a senha para sua esposa, mostra que você tem lá 10 mil debaixo do colchão, organiza a sua vida, paga as suas contas, se organiza. Então o profeta Isaías vai lá e dá essa palavra para ele: você precisa organizar a sua casa, porque você vai morrer. Não era uma profecia, não era uma palavra profética do rei, de Isaías não, para o rei, falando: ó, você vai morrer, porque você está em pecado. Não, Deus falou assim, ele falou assim: olha, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você não vai sobreviver dessa enfermidade. Irmãos, todo mundo vai morrer, ué. A gente sabe disso. Mais cedo ou mais tarde, mais crente ou menos crente, nós vamos morrer. E o profeta vai lá e tem de Deus uma revelação: ó, chegou o seu tempo, você vai morrer, põe em ordem a tua casa. Eu fico imaginando que ele pensou que seria algo positivo, mas Deus estava lhe dando uma oportunidade de rever a sua vida. E disse para ele: olha, você precisa se organizar, organizar a sua casa, organizar a sua vida. E o versículo 2 diz o seguinte, irmãos, olha que poderoso isso aqui: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Quem crê que esses dias aí o Senhor escutou sua oração, diga glória a Deus. E olha aqui o versículo 3, olha a oração dele. Ele disse: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Irmãos, a oração, ela tem poder ou não tem, queridos? Quem crê que a oração tem poder aí, diga glória a Deus. Irmãos, a oração tem poder demais da conta.
Hoje você pode estar no pior estágio da sua vida. Falei sobre Pedro, falei sobre Paulo, mas amanhã pode ser o melhor da sua vida. E nós temos vários exemplos disso, de um dia para a noite, ou da noite para o dia, Deus fazer sim e mudar várias situações, inclusive a sua. Deus pode mudar, amém? Amém? Deus pode mudar a sua, de uma noite para um dia, de um clarear, de uma madrugada, de uma noite frustrada de pescaria. Irmãos, uma palavra de Jesus traz prosperidade. Você está entendendo o que é isso, irmãos? Isso é oração, isso é o poder de Deus. Então, quando Isaías vai lá e dá uma palavra para Ezequias, irmãos, eu imagino que eles devem ter conversado ali, porque a Bíblia não fala, mas eu imagino que Ezequias não recebeu a palavra e já virou e já foi orar. Não, eles conversaram ali. Eu imagino que Isaías foi embora. Isaías foi embora então, e quando chegou na sua casa, ou sei lá, se ele saiu bem para longe do palácio, ou talvez não chegou nem ter ido embora, mas ele saiu uma distância boa. Mas por que eu falo sobre isso? Porque eu imagino que ele deve ter tido um espaço, irmãos, um momento a sós. E depois eu vou provar para você disso que eu estou falando, irmãos. E quando Ezequias ele fala isso, irmãos, nós precisamos prestar atenção nessa oração. Esse homem, esse rei Ezequias, quer nos ensinar algo que é poderoso, irmãos. Porque ele recebe uma palavra de morte, ele não aceita aquela palavra, porque presta atenção numa coisa, irmãos. Não estou falando que ele não aceitou com Deus, não. Ele não aceita porque ele não queria morrer. Já falei sobre minha sogra. Ela não queria morrer. Ela lutou contra o câncer. Ficou só o osso, irmãos, igual esse pedestal. Lutou e está lá viva para a glória de Deus. O meu sogro, irmãos, já desde o início, não, eu quero estar morando com o pai, eu quero estar morando com o pai, eu quero ir para o Senhor, eu quero ir para o seio de Abraão. De repente, ele foi. Ezequias, no coração dele, ele fala assim: olha, eu tenho muito para contribuir. Falando sobre direito, como o evangelista Douglas ministrou, irmãos, uma pessoa que recebe uma herança, o Zezinho, ele tem os parentes dele lá para o Ceará, Zezinho? Hã? Rio Grande do Norte. Aí de repente ele descobre que tem um parente riquíssimo lá, e o parente lá com 90 anos morreu, e só tem o Zezinho como herdeiro. O Zezinho está aqui tranquilamente, vivendo a vida dele, com dificuldades, trabalhando, vencendo a vida. E o Zezinho tem direito, porque esse parente dele deixou a herança para ele. Só que ele ter direito de uma herança é uma coisa, ele usufruir daquela herança é outra coisa. Porque ele pode não aceitar, ele pode rejeitar aquela herança. Ele pode falar: não quero essa herança para mim, eu estou muito bem. Fala para ele entregar para o orfanato. Irmãos, é direito dele. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos recebendo heranças familiares, heranças de situações que vieram sobre as nossas vidas. Ah, meu pai agiu assim comigo, minha mãe agiu assim comigo, lá na minha casa todo mundo separou, lá na minha família meu avô morreu com câncer, meu pai morreu com câncer, agora eu estou com câncer. O que eu vou fazer? Irmãos, cabe a você decidir não receber essa herança em nome de Jesus, amém? Você pode decidir e falar assim: Senhor, eu não recebo essa herança na minha vida, eu não aceito, eu não quero esse destino para mim, eu recuso esse destino. Ezequias, irmãos, está dessa forma. De repente ele está recebendo uma herança de uma enfermidade, mas ele não quer morrer, ele quer viver. E aquele sentimento entrou no coração dele, irmãos. E mesmo o profeta indo lá, ele sabia quem era Isaías, ele sabia quem era Deus que falava. Mas quando Deus fala com ele, irmãos, a Bíblia diz que esse homem, depois que Isaías vai embora, ele recebe aquela palavra e ele conversa com o profeta, mas o profeta vai embora. Mas de repente, irmãos, ele começa a orar ali ao Senhor. A Bíblia diz que ele virou para a parede e ele fez uma oração intensa. E aquela oração, irmãos, ele chegou a chorar. A Bíblia diz amargamente. Você imagina o teor, o poder dessa oração desse homem. E ele ora com o Senhor de todo o seu coração. E nós precisamos prestar muita atenção sobre essa oração, porque ela pode nos ensinar muitas coisas. Versículo 4. Versículo 4 diz o seguinte: então a palavra do Senhor veio a Isaías. Por isso que eu estou falando. Isaías deve ter saído, não sei se estava em casa, não sei quantos dias, não sei, a Bíblia não fala. Versículo
5, vá dizer, por isso que eu estou falando aqui, olha, ele não foi na hora lá, ele orou, ele buscou o Senhor por um tempo. Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o teu Deus, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi a sua oração. Quem crê, diga glória a Deus. Irmão, você imagina isso, queridos? O profeta foi lá dar uma palavra para Ezequias: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Olha o poder de uma oração, olha o poder de uma intercessão, irmãos. Olha o poder que a gente vê. E qual é o segredo dessa oração, irmãos? Qual é o segredo desse homem que a Bíblia fala sobre essa oração? E Deus falou no meu coração: não é a oração que ele fez, mas a história que ele tinha com Deus. Eu vou repetir que talvez você não entendeu. Não tem nada a ver com a oração que ele faz, mas da história que ele tinha com Deus. Quem tem uma história com Deus aí, diga aleluia, Jesus. A sua história com Deus. Deus tem um compromisso com a história que você tem gerado. Um dia eu estava orando com a evangelista Patrícia, e falo isso com toda minha convicção, irmãos. Mas de repente, orando com ela, veio o nome do pai dela, mas tão forte. O nome do pai dela é falecido, o seu Joel. Era um homem muito temente a Deus, de muita oração. E eu repito até hoje falar sobre isso. E na hora o Espírito me tomou e falou assim: olha, o Senhor está cuidando de ti e da sua família, porque seu pai tem um histórico de bênção. Seu pai tem um histórico de oração e de vida com Deus, e por isso o milagre vai chegar na sua casa. Irmãos, isso é bíblico. Isso é bíblico, um histórico. Então não tem nada a ver, irmãos, com o momento que Ezequias orou. Presta atenção nisso, isso é um detalhe importantíssimo da palavra. Não tem nada a ver com o que Ezequias fala hoje, mas tem tudo a ver com a história do seu passado. Não é o que Ezequias ora hoje que faz a diferença, mas foi a vida que ele viveu ontem que fez toda a diferença. Porque Ezequias, quando vai orar, ele fala assim: Senhor, lembra do teu servo, lembra que caminhei em integridade, lembra que caminhei em fidelidade, lembra que caminhei em retidão. Irmãos, isso faz toda a diferença. Você já viu falar, e estava muito na moda, né? Agora já não está tanto, mas na Mundial tinha a terça do milagre urgente. Não sei se tem até hoje. Terça do milagre urgente, irmãos. E todo lugar que abriu uma igreja mundial do poder de Deus, às terças-feiras, irmãos, quase que dava nos quarteirões das pessoas. Terça do milagre urgente. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade onde o macarrão é 3 minutos, onde a pizza já não precisa mais comprar lá, já é pré-assada, tudo rápido. A gente quer urgência em tudo, irmãos, oração urgente. Queremos viver uma vida, presta atenção nisso. O detalhe do que você veio aqui para ouvir talvez seja isso. Nós vivemos, irmãos, uma vida de qualquer maneira. Nós vivemos um mês, um ano de qualquer maneira, e queremos que em 21 dias. Não estou aqui para colocar peso em você, mas estou aqui para te orientar na palavra. Nós queremos viver de qualquer forma, irmãos, e queremos chegar diante de Deus, e que uma oração vai resolver todos os nossos problemas, e não vai. E nós precisamos estar atentos sobre isso. Porque quando Ezequias ora, ele fala: Senhor, lembra-te, eu tenho um histórico, eu tenho um passado de oração, eu tenho uma vida de oração. Presta atenção, não é sobre o momento. Talvez o seu momento hoje não seja o melhor, presta atenção nisso. Não estou aqui te dando pressão que o seu momento tem que ser o melhor, que você tem que andar só soltando fogo, só glória, só depositando, mandando pix para os outros, dinheiro. Não, irmãos, talvez o momento hoje não está bom, mas você pode não aceitar essa herança, esse momento, assim como Ezequias. Há um decreto, há uma situação na sua vida, e você pode não aceitar. Através de oração Senhor, lembra-te do teu servo, que andei em fidelidade. Aí que está a grande diferença. É uma oração para poucos. É uma oração para poucos. Mas eu tenho certeza que esses poucos estão aqui, amém, irmãos?
Quem está aqui? Quem é desses poucos aí? Diga glória a Deus. Não precisa ter vergonha do Senhor não, irmãos. Deus conhece a sua oração. Deus, levanta a sua mão, querido. Deus conhece a sua vida. Deus conhece as suas madrugadas. Deus conhece as suas lutas. Deus conhece as suas dores. Deus conhece as suas lágrimas. Ei, Deus conhece. Ele te visita. É Ele que te visita lá no seu quarto, irmãos. Presta atenção numa coisa. Isaías tinha ido embora. Ezequias estava sozinho. Glória a Deus. Sozinho. Às vezes você está aí, vivendo até uma vida de Nutella. Ai, ninguém me ajuda, ninguém me socorre. Eu passo por essas lutas aqui sozinho. Ai, e não sei o que, minha família me abandonou. Todo mundo me abandonou. Irmãos, presta atenção, estou falando sobre a arma mais poderosa do mundo. É a oração, é você no seu quarto. A Bíblia diz, entra no teu quarto, que o teu pai que está lá, só você e Ele vai te ouvir. É Ele quem vai te recompensar. É Ele quem vai liberar um milagre sobre a sua vida. Você não precisa de deputado, você não precisa de vereador, você não precisa de ajuda de parente. Não, é Ele é o teu Deus, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te fortalece. Quem quer nisso, aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Glória a Deus. Não tem nada a ver com o que você fala hoje, a sua oração hoje. Tem tudo a ver com o seu histórico, com suas sementes. Aleluia. Aleluia. Você já ouviu falar aquele ditado, fulano tem crédito com Deus? Quem já ouviu? Pode levantar as mãos bem alto. Quem já ouviu falar desse ditado? Rapaz, fulano tem crédito com Deus. Não, aquela irmã lá, nossa, quando ela fala, porque ela tem crédito com Deus. Quem quer ter crédito com Deus aí, diga glória a Deus. Sabe, irmãos, mas não foi do nada, não. Eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Crônicas capítulo 29, por favor. Já estou quase finalizando. 2 Crônicas capítulo 29. Abra lá 2 Crônicas capítulo 29, versículo 1. Mas antes, sabe quem era o pai de Ezequias? Acás. Acás foi um rei, pai de Ezequias. Irmãos, presta atenção num homem que era santo Deus amado, idólatra, acabou com a nação de Israel. Ele reinava em Judá. Acás, irmãos, ele destituiu os levitas, o culto ao Senhor. Ele colocou altares pagãos, idólatras. Ele acabou com o exército, irmão, com o exército. Acás acabou com tudo, irmãos, que era de Deus. Ele deixou o povo em ruínas, porque ele vivia subjugado pelos reis da Síria. E olha o que aconteceu aqui, 2 Crônicas 29, falando sobre crédito com Deus, falando sobre quando Ezequias ora e fala: Senhor, lembra-te de que andei. Olha aqui, capítulo 29, versículo 1. Eu vou ler bem rápido, que tem alguns versículos que eu gostaria de ler. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. 25. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ábia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Olha aí, nem cita o nome do pai. Versículo 3. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Diga glória a Deus. Olha para mim aqui, não feche sua Bíblia. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, Ezequias, irmãos, não esperou ver primeiro o que daria. Eu vou esperar aqui 5 anos para depois ter alguma mudança. Não, irmãos. Por que estou falando sobre segunda chance? A gente fica, irmão, só jogando para amanhã a mudança nossa. Sabe que estratégia é essa? De Satanás, de Faraó. Faraó que falava para Moisés: não, amanhã o povo vai adorar, deixa o povo ser escravo hoje. Amanhã, só jogando para amanhã. E nós temos uma oportunidade, irmãos, de mudar hoje. Sabe o que nós temos só hoje? Você tem um amanhã? Não tem. Você tem um ontem? Não tem. Hoje. Por isso que se chama presente. Hoje é presente, amanhã é futuro, ontem foi passado. Por isso que é presente, irmãos. Por isso que a gente fala assim: vou te dar um presente para a pessoa. É hoje. Amanhã não nos pertence.
E sabe o que a gente está fazendo, irmãos? Essa mudança que eu preciso fazer, eu ainda vou fazer ela, ainda vou conseguir parar de fazer isso, ainda vou conseguir parar de agir dessa forma, eu ainda vou, e a gente nunca muda. Ezequias, irmãos, ele pega, presta atenção, tudo arrebentado no seu reino. O seu pai deixou tudo destruído. Mas a Bíblia diz que quando ele começou a reinar, no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo. Aleluia, versículo 4. Convocou os sacerdotes, os levitas, reuniu-os na praça que fica do lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhes as costas. Versículo 7. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. 8. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objetos de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram em espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas como prisioneiras. Versículo 10. Pretendo, pois, agora aliança com o Senhor. Diga glória. Olha, irmãos, versículo 10. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Aleluia. Oh, Deus tremendo e maravilhoso. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o que resolve romper com aquela maldição. O pai idólatra, o pai não servia a Deus, mas não vê ele questionando o pai, ele honrando o pai. Mas quando ele assume, irmãos, quando é função dele, irmãos, ele fala assim: olha, eu imagino ele deve conversar com as pessoas. E aí, o que nós precisamos? Nós precisamos fortalecer o exército, porque o seu pai foi dominado aqui. Nós precisamos ter uma estratégia para fortalecer o exército. Nós precisamos de recurso financeiro, nós precisamos pegar dinheiro emprestado. Não, irmãos. Ezequias, a Bíblia diz que esse homem que eu estou falando sobre o histórico dele, que nós lemos lá no passado, nós estávamos falando sobre ele. Quando ele assume o seu reino, irmãos, ele fala assim: olha, a partir de agora, a primeira coisa, o que nós precisamos? Nós precisamos atrair o favor de Deus. Nós vamos atrair os milagres de Deus. Então o que precisa ser feito primeiro? Vamos restaurar o altar do Senhor. Quem entende isso, diga glória a Deus. Ei, você quer viver uma vida de milagres? Você quer viver uma vida de abundância no seu casamento, na sua vida financeira? Presta atenção, é todas as áreas, irmãos. A gente pensa que a gente vai santificar só para ir para o céu. Não, é todas as áreas, irmãos. Quando a gente consagra ao Senhor, quando a gente restaura o altar do Senhor, irmãos, vem a glória de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. E o inferno tem que bater em retirada, a miséria tem que bater em retirada, a doença tem que bater em retirada, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor, ela está sobre as nossas vidas. Quem entende isso, diga glória a Deus. Irmãos, a doença não fica na sua casa. Sabe por quê? Porque você começa a marchar na sua casa e você começa a falar assim: sai daqui doença, sai daqui enfermidade. Aí você está percebendo um problema no casamento e você começa a marchar. A glória do Senhor, ela vem sobre a sua casa. E Ezequias faz isso, irmãos. Versículo 10 nós lemos, ele fala: pretendo, pois, agora, levanta sua mão comigo e fala assim: agora, não, bem alto, agora. A aliança com Deus é agora, irmãos. Talvez você está reclamando aí: pastor, mas o que o Douglas falou, então como é que eu vou fazer? O senhor está falando isso, como é que eu vou fazer? Irmãos, é hoje. Deus está te dando uma oportunidade hoje de você entender isso. Talvez a sua casa está sem recurso, talvez o seu casamento está sem recurso, mas hoje você está recebendo essa palavra e ela é uma direção sobre a sua vida. Ela pode trazer um tempo novo. Só que a maioria de nós falamos assim: amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou fazer uma busca por Deus, amanhã eu vou consertar, amanhã eu vou parar de ver pornografia, amanhã eu vou fazer isso mais, amanhã eu vou ler a Bíblia, amanhã, e você nem sabe se esse amanhã vai chegar na sua vida. Por isso que o rei Ezequias, ele fala: pretendo fazer uma aliança, é agora com Deus, é agora, é no primeiro dia, no primeiro mês do meu reinado, eu estou assumindo. O casamento dos meus pais, mas o seu é responsabilidade sua. Corta esse passado maldito. Mas fulano da minha família morreu com essa doença. A partir de você não vai mais. Corta essa doença em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós temos que ter esse entendimento.
Então nós estamos falando sobre isso. Quem tem uma poupança aqui? Quem tem um cartão de poupança? Levanta a sua mão, eu gostaria que os irmãos participassem. Quem tem algum cartão de poupança? Não vou pegar não, irmãos, vou pedir não também. Só para me saber, quem tem poupança, seja qual for, Bradesco, Bamerindos, Itaú, sei lá, poupança. Beleza. Fiquei curioso agora, quem não tem, levanta a mão, nenhum cartão de poupança. Quem não tem. Para que serve o cartão de poupança? O cartão de poupança serve para quê, irmãos? Poupar, certo? Então o cartão, qual o objetivo? Poupança, lógico. Mas se você passar por uma dificuldade financeira hoje, você tem uma poupança para te acudir? Eu vou colocar financeira aqui. Se você passar por uma dificuldade financeira, você tem uma poupança de R$500, de R$1.000 para te acudir? Não precisa levantar a mão não. O cartão de poupança, o propósito dele é esse. Só que você fala assim sempre, nós falamos sempre: eu não tenho dinheiro para poupar. Irmãos, você pode poupar R$20, você pode poupar R$50, alguns podem poupar 100, outros 500. Mas, irmãos, a gente vive dando desculpas que nós não podemos. Mas por que nós não podemos? Porque nós só pensamos no valor alto. Eu preciso poupar R$1.000. Aí você não tem R$1.000 para poupar, mas você tem R$10, você tem R$20. A poupança é isso. Você pode poupar semanalmente, você pode poupar mensalmente, porque o dia que você precisar, você vai ter o quê? O crédito. Você vai ter lá o quê? O saldo. Eu estou usando esse exemplo, irmãos, é o exemplo da oração. A nossa poupança de oração, como que ela está? Tira do dinheiro agora. Todo mundo tem uma poupança agora, espiritual. A sua poupança de oração, sua vida com Deus em oração. Será que você poupou algum dinheiro? Essa campanha Daniel, logicamente, que eu tenho certeza que nós oramos bastante. Mas fora dela, irmão, você tem essa poupança de oração? De orar diariamente, semanalmente, de orar constantemente, de clamar, de fazer seus concertos. Porque a vida é de concertos. A vida não é uma linha reta, irmãos. Às vezes a gente está numa curva descendo e a gente precisa levantar novamente. É o arrependimento, é o perdão do Senhor, e é o conserto, é a mudança de vida. A poupança serve para isso. O objetivo dela é para esse. Sabe, irmãos? E é começar de pouco mesmo. Não é só viver a vida de qualquer maneira e querer resolver ela com 21 dias, ou quando acabar a campanha, eu vou resolver minha vida toda. Porque quando Ezequias ora ao Senhor, ele fala: Senhor, lembra-te que andei em fidelidade. Aí nós olhamos aqui, qual foi a fidelidade desse homem? Ele assume, ele restaura o altar, ele restaura os levitas. Primeira coisa que ele faz, ele restaura as coisas de Deus, ele faz o conserto, ele acaba com as coisas da idolatria, ele acaba com tudo. Eu não sei se você já teve uma experiência na sua casa de uma planta que você esqueceu de molhar ela. Isso aqui é um exemplo bastante rotineiro nosso. Talvez você viajou, aí você chegou, ficou lá 3, 4 dias na viagem. Aí de repente chegou, a planta está seca, está quase morrendo. Se você pegar ali 10 litros d'água e por causa que a planta está quase morrendo, e jogar nela: ai meu Deus, minha planta está morrendo, e jogar água e água e água, sabe o que você vai fazer? Vai matar ela mais ainda. Mas ela precisa ser regada aos poucos. Eu estou usando esses exemplos para você entender mais sobre oração. Não é você hoje passar a noite toda orando e clamando ao Senhor, aí você vai morrer espiritualmente, você não vai dar conta, esse negócio é cansativo demais. Mas estou falando sobre rotina, dia após dia, crescendo na graça e na sabedoria. O que a Bíblia diz que Jesus crescia na graça e na sabedoria, irmãos. Não era num dia só, ele está do jeito que ele está. Não, todos os dias, na graça e no conhecimento, aprendendo a palavra de Deus e crescendo em Deus. É isso, irmãos. Você pode pegar essa planta e molhar aos poucos, para você não matar ela. Isso serve para tudo. O casamento não está bom aí, quer pegar em 2 dias, sufocar. O marido vai na cozinha, já gruda nele. Vai na sala, já gruda dele. O que foi, amor? Não, nós passamos aí 1 ano mal, nós precisamos restaurar. Não, vai aos poucos. Vai aos poucos. Dá um beijinho, dá um... Eita.
Vai aos poucos. Não queira matar também não. Aquilo que já está pior. E assim é com a nossa vida em oração, irmãos. Sabe? Ah, pastor, então não tem solução para mim não. Tem sim. Deus está te revelando esses princípios, irmãos, para que você saia daqui e hoje, agora, você tenha uma decisão no seu coração. Amém? Quem quer isso para a sua vida, diga glória a Deus. Sabe? Ezequias tinha um memorial diante de Deus, senão ele não faria essa oração. O que ele foi fazer, irmãos? Naquele momento de dificuldade, ele foi sacar a sua poupança. Quem entende isso, diga glória a Deus. Ele estava com uma enfermidade. Ele recebeu uma palavra que morreria. Aí no momento certo ele foi lá o quê? Sacar a sua poupança. E Senhor, lembra-te. Ou seja, eu tenho depósito aqui. Eu estou depositando aqui, né? Aleluia. E eu gostaria de encerrar nessa noite, sabe? Interessante que quando se fala sobre depósito, sobre poupança, irmãos, na hora não é algo muito bom. Irmãos, você parece estar assim, é para você mesmo, parece estar assim, morrendo. Ai, depositar 20 reais aqui, depositar 50 reais aqui. Ai, vai me fazer uma diferença, vai me fazer uma falta muito grande. Aí você vai lá e depositou 100 reais. Ai, meu Deus, 100 reais. Eu fiz esse depósito aqui. Irmãos, parece que é terrível. A gente não sente nenhum prazer. A gente não sente prazer no depósito. Talvez alguns sintam, mas não sente prazer. Mas quando você precisa, irmãos, e vai lá sacar, é algo maravilhoso. É ou não é, irmãos? Sim ou não? Sim, é prazeroso. Eu não estou falando aqui sobre uma vida de não passar por dificuldades. Não é isso. Porque passamos. Esse momento chega para todos nós. Ezequias servia a Deus. Ele recebeu uma palavra de morte. Ele recebeu uma palavra que ele ia morrer. E quando ele vai orar, ele fala: Senhor, eu não quero agora. Lembra-te. Ou seja, eu tenho um depósito diante dos céus de oração. Sabe? E é algo maravilhoso, irmãos.